Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso dizendo: o primeiro e o último que foi morto reviveu. E eu conheço as tuas obras e a tua tribulação. Tu é pobre, mas tu és rico em blasfêmia. Os que se dizem judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temeis as coisas que lhe parecerem. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que seja tentado, e terei tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, eu darei coroa da vida eterna. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja: quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui está a palavra de Deus, uma palavra muito importante para nós. Amém? João, quando esteve na ilha de Pátima, ele teve essa visão de Deus, antes de ele escrever o Apocalipse, né, de contar o que Deus tem para o final de tudo. Deus primeiro manda João escrever para 7 igrejas da Ásia. E Esmirna é uma das igrejas que estava na Ásia, que precisava o Senhor falar com ela. Amém? E quem que Deus usou para falar com a igreja de Esmirna? João. Glória a Deus, aquele que estava preso numa ilha porque falava de Jesus. E Deus falou com ele através do Espírito Santo. Jesus falou com ele através do Espírito Santo. Disse: escreve e manda para a igreja de Esmirna o que eu vou dizer. Então olha o que ele disse: o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso dizendo: o primeiro e o último que foi morto reviveu. Estava dizendo de Jesus, né, que foi morto, mas ele reviveu e está com o Pai nos céus. Eu conheço as tuas obras e a tua tribulação, mas tu és rico em blasfêmios, que se disse judeu. Irmão, nós sabemos que a igreja de Esmirna estava passando por uma dificuldade espiritual. Glória a Deus. Dentro da igreja de Esmirna, né, era pessoas que estavam chegando ali e querendo mudar o costume daquela igreja. Glória a Deus. Por isso que está dizendo aqui: eu conheço as tuas obras e as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico em blasfêmios, o que se disse judeus, mas não são da sinagoga de Satanás. Amém? Que estavam infiltrando dentro daquela igreja, irmãos de Esmirna, pessoas querendo trazer novamente a tradição judaica dentro da igreja de Esmirna. Glória a Deus, porque aquele povo que estava ali na Ásia, não era judeus, eram pessoas, irmãos, né, que fazia parte do povo gentios. Amém? Mas estavam pessoas ali dentro ali que querendo trazer o costume novamente do povo judaico dentro daquela igreja. Pessoas que nem eram judeu. Amém? Não. Pessoas, irmão, que queriam ser, né, como muitas pessoas hoje querem ser. Muitas pessoas acham que ele usar a bandeira de Israel, ou ele usar um kippah, usar as coisas que o judeu usa, ele acha que, glória a Deus, ele está fazendo coisas boas, que ele está mais com Deus. Amém? Mas quando Cristo, irmão, quando Jesus afundou a sua igreja através dos seus apóstolos ali naquele cenáculo de Jerusalém, que a primeira igreja de Cristo ali em Jerusalém foi com Pedro e com os 12 apóstolos, né, com 120 irmãos ali. Dali saiu a nova igreja de Cristo, porque dali para frente não seria mais salvação, glória a Deus, pela lei, mas a salvação pela graça. Amém? Dali para frente, irmão, o homem seria salvo pela graça, a irmã seria salvo pela graça, através de obedecer a Cristo, através de buscar a Cristo, porque a lei, ela não trazia salvação pela graça. A lei, se você pecasse, você era condenado pela lei, não tinha escapatórios. Amém? A condenação da lei era severa, mas Jesus veio agora trazendo a salvação para o homem através da graça. Que o homem, que a mulher daquele momento ali, que buscar a Deus,
Todas as vezes que errar, todas as vezes que falhar, ele tem a oportunidade de chegar aos pés de Cristo e se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, e o Senhor está pronto para perdoar ele. Amém? Porque o Senhor disse: eu vim para salvar o pecador. Mas dentro da igreja de Yasmina existiam pessoas que se diziam judeus, querendo trazer a nova tradição, talvez para dentro daquela religião. Glória a Deus. E ele disse: eu conheço vocês são pobres. Quer dizer, era uma igreja pobre, é uma igreja, irmãos, que talvez andava com dificuldades, mas era rico em blasfêmios, porque começava a blasfemar contra aquilo que Cristo pregou, ou contra aquilo que Jesus vem falando, né, que seria pela graças. E alguém estava querendo mudar o costume, glória a Deus, daquele povo. Então olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz mais: não tem mais essas coisas que padecei, que o diabo lançará algum de vós na prisão, e serei tentado, e por uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, eu darei a coroa da vida eterna. Ele estava dizendo assim: olha, vocês vão passar por uma luta, né? O inimigo vai lutar contra vocês, vai botar vocês na prisão, alguém vai perseguir vocês, né? Glória a Deus. O que Jesus estava querendo dizer, que através dessas cartas para aqueles irmãos, né, que o inimigo ia usar alguém para quê? Para prender aquelas pessoas, encerrar na prisão, né? Que eles seriam tentados, e ele disse aqui: mas será por 10 dias. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, o que ele respondeu aqui. Olha o que ele disse, né? Terei tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, eu darei a coroa da vida eterna. O Senhor não falou, irmão, que ia livrar aquele povo. Olha, fique tranquilo, vocês vão presos, mas eu vou livrar vocês. Vocês vão sair da cadeia, né? Vocês vão passar a tribulação, eu vou livrar vocês da tribulação. Não. A palavra foi para ele dizendo assim: olha, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida eterna. Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, o Senhor não oferece para nós uma boa vida nessa terra. Amém? Não. A boa vida nós alcançamos aqui nessa terra quando nós se voltamos para Deus e buscamos as suas misericórdias. Mas o que Deus oferece para nós são vida eterna no reino dos céus. É um alerta que Ele dá, glória a Jesus, para nós. Para quê? Para que nós possamos talvez viver bem nessa terra, desde o momento que nós se pegamos a Deus e se afastamos de Satanás. Porque o que traz tribulação, o que traz problema, o que traz dificuldade, o que traz muitas coisas na vida do homem e da mulher é o diabo. E se você estiver longe dele, amém, que ele não poderá te atingir, então você irá bem aqui nessa terra. Glória a Deus. Mas o que o Senhor promete para nós aqui, através dessa palavra, como Ele prometeu para a igreja de Yasmina, né, que eles iam passar sim por aquela tribulação, mas que eles fossem fiéis até a morte, porque alguém talvez ia morrer por causa do Evangelho. Mas Ele disse: olha, seja fiel até a morte, porque eu vou dar para você a coroa da vida eterna, né? Seja fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida eterna. Aí depois continuou dizendo mais: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Então veja bem, a preocupação de Cristo, a preocupação de Jesus para conosco é que nós sejamos um vencedor, custa o que custar, passar o que nós passar, nós vem vencer. Amém? A nossa vitória só está se nós vencer, se nós continuar firme, se nós continuar na presença de Deus. Se cair, levanta. É isto que Jesus quer de nós. Amém? É isso que Jesus estava dizendo para a igreja de Yasmina, dizendo: olha, eu conheço vocês, são pobres, mas vocês são ricos de blasfêmia. Por quê? Blasfema contra talvez a palavra de Deus, ou contra aquilo que é ensinado dentro das igrejas. Amém? Mas vocês terão tribulações, vão passar por perseguições, mas seja fiel até a morte, eu darei a coroa da vida eterna. De modo algum Ele disse que ia livrar esse povo. Amém? Glória a Deus. Não, Ele seja fiel, vai até a morte se for preciso, mas seja fiel, porque terá a coroa da vida eterna. Aí ele disse: mas quem tem o Espírito, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não terá o dano da segunda morte.
Amém? Porque o homem e a mulher podem morrer uma vez aqui, carnalmente, mas vai ter a segunda morte, e nós não podemos participar da segunda morte. Isso. Amém? E aquele que vencer, aquele que lutar, aquele que batalhar, ele não terá o dano da segunda morte. Por quê? Porque a segunda morte não é para o povo de Deus. Amém? Não. A segunda morte, glória a Deus, é para aqueles que não obedeceu a palavra de Deus, como foi, glória a Deus, né, o inimigo de Deus, como foi as potestades, como foi Satanás. Amém? Essa é a segunda morte para ele, é a morte para aquele que viveu no pecado, viveu nas trevas, aquele que não procurou viver uma vida, aquele que negou a Cristo. Porque tem pessoas hoje negando Jesus por qualquer coisa. Quantas pessoas não negaram Jesus no final de anos, né? Não negaram Jesus por causa de um copo de bebida, não negaram Jesus por causa de um, né? Ah, não, mas só um pouquinho. Glória a Deus. Eu digo para os irmãos, o errar é humano. O ser humano, ele está falho de pecar, sim. Glória a Deus, porque ele vive neste mundo aqui, e este mundo é de pecados. Nós vivemos nesse mundo aqui como vivem os porcos no meio do lamaçal. Amém? Glória a Deus. Nós vivemos no meio do lamaçal. Então nós temos que saber andar para não escorregar e cair na lama. Glória a Deus. Nós permanecer limpo na presença de Deus. Porque esse mundo aqui, o pecado está nesse mundo, né? A podridão está no mundo. Então nós andamos com dificuldades, com cuidado para não cair. Glória a Deus, e se lamear no pecados, não sujar a nossa vestidura que Cristo deu para nós, que são uma vestidura espiritual, que são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então veja bem aqui, o que ele falou para essa igreja aqui, ele está dizendo, olha, seja fiel. Ele não está prometendo de livrar, glória a Jesus, quantas pessoas vão, se você vê hoje aí as notícias, tem muitas pessoas morrendo por causa da palavra de Deus. Amém? Que muitos nem passam, né? Que não dão nem notícias, né? Mas tem muita gente morrendo aí por ser um cristão, por ser um servo de Deus, por reconhecer Jesus, né, como o único Salvador. Está morrendo criança, morrendo famílias, né? Por quê? Porque é fiel. E o Senhor promete aqui que aquele que for fiel, aquele que não negar Ele e for até o fim, esse terá a coroa da vida eterna. Jesus disse na sua palavra, não temei aquele que pode matar o corpo, glória a Deus, e não pode fazer mais nada. Amém? O inimigo pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada, porque a alma da pessoa está segura na presença de Deus. Amém? Mas Jesus disse, temei aquele que pode matar tanto o corpo como também a almas. Esse temeis, que é Deus. Amém? Então nós sabemos que a promessa do Senhor neste mundo aqui é que nós vivemos e obedecemos. Glória a Deus. Sim, Ele dá para nós livramento, dá. O Senhor dá livramento para nós. Desde o momento que nós estamos com Deus, desde o momento que os anjos do Senhor estão conosco, Deus dá muito livramento para nós. Mas tem muitas pessoas que não vão ter esse livramento, eles vão passar pela morte, talvez seja até pela salvação da alma dele mesmo. Glória a Deus. Porque, irmãos, eu digo para você, Jesus falou na sua palavra, aquele que recebeu o Consolador, que é o Espírito Santo que eu vou mandar, esse vos ensinará tudo para vocês a verdade. Amém? Veja bem, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, ali em Jerusalém, naqueles cenáculos, glória a Deus, na morte de Jesus lá na cruz, todos eles fugiram. O único que foi até a cruz e ficou ao lado de Jesus lá na cruz foi João, que escreveu o livro de Apocalipse. Esse não temeu, ele ficou de pé perante Cristo lá na cruz e ninguém fez nada com ele. Amém? Mas Pedro, os outros apóstolos, tudo correram, tudo ficaram escondidos. Amém? Com medo também de ser perseguido. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mas quando Pedro agora recebe o Espírito Santo, os demais apóstolos, acaba o medo. Amém? Acabou o medo. Aí eles eram levados na presença dos governadores, dos reis, na presença dos sacerdotes,
E aquele povo agora ficava confuso com eles, porque ele disse: olha, esses homens são analfabetos, eles não são estudados, mas da maneira que eles falam, eles esteve com Jesus, amém? E havia uma confusão entre eles. Por quê? Porque agora não era eles mais falando, era o Espírito Santo, porque Jesus tinha prometido e disse: olha, pode ficar tranquilo, porque o Espírito Santo vai dar vitória para vocês, vocês vão ser levados perante rei, perante presidente, perante governadores, né? Vão ser perseguidos por causa do meu nome, mas fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo falará na boca de vocês. Quando você olha hoje para o mundo aí e vê pessoas morrendo por causa do Evangelho de Cristo, pessoas podem dizer: mas como é que essas pessoas não negam? Amém? Por que não negam? Porque o Espírito Santo não deixa negar. Amém? Aquela pessoa é fiel a Deus, aquela pessoa acredita a Deus, que, irmãos, todo mundo tem medo da morte, todo mundo tem medo da morte, amém? Mas tem pessoas, irmãos, que o Espírito Santo não deixa ele negar. Ele vê a família dele, vê os filhos, vê tudo ali, que pode ser morto ali, mas ele não nega, porque o Espírito Santo não deixa ele voltar atrás, amém? É a promessa do Senhor: seja fiel até a morte, que eu te darei a coroa da vida eterna. E a palavra do Senhor está dizendo aqui para essa igreja e o que eles iam passar. Glória a Deus. Mas de maneira nenhuma o Senhor estava dizendo para eles aqui que não ia deixar eles passar isto. Então, irmãos, se você vai passar por uma luta, você vai passar por uma dificuldade, você vai ter que enfrentar ela. Glória a Deus. Mas o Senhor promete: se você for fiel até o fim, você terá a coroa da vida eterna. Amém? Muitas pessoas, ele quer ser crente, mas ele quer tudo de bens aqui na terra. Ele quer estar bem aqui na terra. Não, eu sou crente, eu sou filho do rei, eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que, não posso ficar doente. Nada disso, o Senhor não promete nada disso. O Senhor não promete riqueza, não. Quem prometeu riqueza foi o diabo. O diabo prometeu riqueza para Jesus, né? Se você prostrar e me adorar, eu dou tudo aqui para você. Foi entregue a mim, dou para você. O diabo ofereceu, agora Jesus não. Jesus ofereceu vida eterna, né? Jesus ofereceu riqueza nos céus. Disse: aonde está o teu coração? Aonde está a tua riqueza, está o teu coração. Então junte tesouro nos céus, amém? E aqui, o que estava acontecendo com esta igreja aqui, que era uma igreja humilde, era um povo pobre, glória a Deus, só que era um povo orgulhosos, né? Era um povo que estava, né, glória a Jesus, numa pobreza, mas era rico em blasfêmios. Tudo que vinha, a verdade, eles eram contra. Glória a Deus, né? É o que acontece hoje com o mundo. Muitas pessoas aí no mundo hoje, glória a Deus, eles vivem mais em blasfêmios. Por quê? Porque tudo que você fala para ele que é verdade, eles falam que não. Não é assim. Não é assim que está dizendo. Glória a Deus, blasfemando contra a palavra de Deus. Amém? Mas a promessa do Senhor é: quem tem ouvido ouça que o Espírito diz à igreja, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É o que vencer. O Senhor não está prometendo que Ele vai fazer você vencer, não. Se você vencer, você não terá o dano da segunda morte. Amém? Você é livre, e eu sou livre para fazer o que eu quero. Glória a Deus. Todo mundo é livre para fazer o que quer. Agora, se ele quer ir para o céu, ele tem que fazer a vontade de Deus. Amém? Fazer a vontade de Cristo. Porque se ele fazer a vontade de Cristo, glória a Jesus, ele estava se preparando. Paulo chegou a dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo para mim serve, né? As pessoas dizem que o crente é escravo, porque o crente não pode fazer isso, não pode fazer. Não, o crente não é escravo. Escravo é aquele que faz e não consegue largar. Glória a Deus. O crente que é fiel a Deus, ele olha no copo de bebida e diz: não vou tomar porque não pertence a mim, acabou. Ele tem domínio sobre ele. É o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me sigas. Amém? Agora tem pessoas, irmãos, que ele diz que não, eu tenho liberdade, eu posso fazer isso, a minha igreja tem liberdade. Não, pode. Não é liberdade, irmão, isso é escravidão, né? Escravidão. Então glória a Jesus, né? Uma mulher que vai lá e diz: não, eu vou cortar meu cabelo porque minha igreja tem liberdade, então eu vou cortar. Eu vou andar pintada porque minha igreja me dá essa liberdade. Sim, a igreja,
mas Cristo não. Amém? Aquele que faz a vontade de Jesus, ele é liberto. Glória a Deus, ele é liberto, porque a Bíblia disse que nós não devemos amar o mundo e nem que está no mundo. Glória a Deus, mas amar Jesus que está nos céus. E o que estava acontecendo nessa igreja aqui, é o que estava acontecendo, né, que estava amando mais o mundo, amando mais o blasfêmios, né, contra as verdades, estava distanciando de Cristo. E Cristo disse: olha, vocês vão passar por tribulação. Isto para o restante daqueles que já estavam, glória a Jesus, ali, lutando, né, lutando. Glória a Deus. Ele disse: olha, seja fiel, vocês vão passar por tribulação, por causa de muitos que se disse judeu, muitos que se disse da sinagoga de Satanás que estão aí, né, que vão perseguir vocês, mas seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Irmãos, vamos fazer uma oração a Deus, vamos entregar nas mãos do Senhor, mais que na presença do Senhor. Oramos a Deus. Senhor Jesus querido, neste momento de oração ao Pai, aqui está a mensagem dessa noite, ó Deus, qual eu entrego nas tuas mãos em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor pode garantir a vitória, garantir a libertação, a cura, os milagres e as maravilhas do céu, ó Pai. Eu entrego nas tuas mãos meus irmãos, as minhas irmãs, todos aqueles que ouviram a tua palavra, ó Deus, abençoa, vai curando, vai libertando nessa noite. Eu apresento nas tuas mãos, leva todos em paz, ó Deus querido, curando, salvando, ó Pai, tirando as enfermidades. Meu Deus, abençoa meus irmãos, as minhas irmãs, toda a família, Senhor, todo aquele que nos ouve, aonde estiver, ó Pai, eu apresento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Pode bater mais palmas, eu glorifico. Glória a Deus. Irmãos, então sábado nós vamos estar aqui em nome de Jesus, sábado, né? Vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus.